Sousa e este é o canal Jogos no Tabuleiro. Hoje estou aqui a responder um desafio especial. Por parte do canal Na Mira, da Lotas Coelho, recebi aqui o desafio de tentar identificar as 5 piores partidas, os 5 piores jogos. É uma dificuldade em conseguir encontrar alguns dos jogos que pudessem compor esta lista, porque normalmente não costumo jogar coisas que não gosto ou coisas que sei à partida que não devo gostar. Normalmente não é muito habitual isso acontecer, mas quando se joga muita coisa e quando tentamos interagir com outras pessoas, até por tentar ver coisas que os outros apreciam, é normal que por vezes tenhamos experiências não muito boas, ou então quando temos expectativas sobre alguns jogos e que depois na prática elas não se confirmam. Então, para fazer esta lista, tive que recorrer aqui a algumas memórias que estavam se calhar enterradas por terem sido traumáticas quase, de experiências de jogo. Não que os jogos em si possam ser maus, alguns deles até não são nada maus, por sinal, mas que ou eu não gostei ou aquela experiência com aquelas pessoas não foi a mais indicada ou a ideal. Portanto, vamos aqui tentar fazer então a lista das 5 piores experiências de jogo que eu tive até hoje. Então, o número 5 desta lista, considerando que primeiro será a pior experiência, o número 5 destas experiências de maus jogos foi o, nem consigo dizer este nome, tenho que ler aqui, o 6 Nimt. É considerado aquele jogo de cartas com vacas, apanhar as vacas. Porquê é que este jogo correu mal? Para já, eu não gosto muito de jogos abstratos. Jogos abstratos de cartas para mim não são muito bons porque tenho a sensação de não estar a fazer nada de concreto. O objetivo é apenas ganhar. E isso não é aquilo que me fascina mais num jogo de tabuleiro. Não é simplesmente o ato de fazer as melhores opções e ganhar. Não, é mais que isso. Tem de ter para mim, pelo menos para mim, um aspecto criativo, de construção, de criar alguma coisa de diferente, algum processo alternativo. E estes jogos abstratos normalmente não têm isso. Pelo menos não despertam essa sensação em mim. Neste jogo em particular, lembro-me bastante bem, foi um jogo que foi comprado por outras pessoas da minha família e que lhes tinham indicado este jogo como um grande jogo, grande sucesso. De facto é um sucesso de vendas, mas será mais um sucesso para um público introdutório. Portanto, um bocado ali a contragosto joguei o jogo, mas como havia toda esta expectativa das outras pessoas que compraram o jogo, eu deixei-me levar e fui jogar, como claro, era um convívio social e por vezes temos que jogar este tipo de coisas mesmo que não nos apeteça de início, mas o facto é que à medida que fui jogando, fui ficando altamente desmotivado e acho que acabei por até eu próprio estragar a experiência de jogo para os outros. Porquê? Porque de facto era mais um jogo abstrato, podia ser muito interessante dentro daquele género, ou então para aquele tipo de pessoas que estavam a jogar porque não estavam habituadas a jogar tantas coisas, mas o jogo para mim foi decepcionante porque era mais um jogo de cartas, mais um jogo de mecânicas, boas mecânicas, mas abstratas e que não tinham ligação com nada. Aquilo eram vacas nas cartas, como podiam ser uma outra coisa qualquer, e acabava por ser mais um pequeno jogo, um filler, que não é propriamente a minha praia. Portanto, isto teve estes efeitos negativos, pelo menos para mim, e infelizmente para as outras pessoas é aí que eu lamento mais, não pelo jogo, mas pela experiência que eu posso ter criado nos outros. E o número 4, isto ainda memórias mesmo do passado, para mim foi o Dead of Winter. Um jogo que tentámos jogar numa LariaCon, já não lembro bem qual, já foi há uns anos, foi na altura em que o jogo saiu. Especialmente por causa do Edgar, o Edgar que faz aqui também vídeos connosco no canal, que ele tinha esta grande vontade de experimentar o jogo, porque o jogo daquele ano estava com muito buzz, muita divulgação, muita promoção, e ele tinha a curiosidade de jogar o jogo. Ele já sabia que era um semi-cooperativo e eu já sabia que não ia gostar. Mas pronto, lá fiz a vontade e lá jogámos, ou tentámos jogar. Eu pelo menos sentei-me na mesa, mas confesso que praticamente quase não joguei e estava constantemente a levantar-me para ir ver outras coisas, porque apesar de ser um semi-cooperativo, não deixava de ser um jogo cooperativo e sinceramente não é aquilo que me interessa muito fazer neste tipo de jogos, e o tema também não me fascinava. Talvez tenha sido esse jogo que me levou a descobrir que o tema de zumbis e esse tipo de coisas não me interessa particularmente. Prefiro mais aqueles jogos de gestão e de simulação de algumas coisas mais realistas do que propriamente zombies, e estar ali supostamente a apanhar umas cartas e a disparar umas coisas e matar uns zombies num jogo puramente cooperativo onde quase toda a gente nos dizia o que fazer. Portanto, aí fui eu que estraguei a experiência de jogo, porque de facto nem devia ter começado a jogar aquilo, porque o jogo acabou por se arrastar depois também muito tempo e havia aquela vontade de criar aquele ambiente com história, daquela situação em que estávamos, e isso de facto a mim não me fascina.
e acabou por ser uma má experiência para mim e para os outros. A terceira pior experiência foi, como podem imaginar, outro jogo cooperativo. Aqui talvez o mais conhecido de todos, foi o Pandemic. E isto foi ainda numa altura em que ainda não tínhamos criado oficialmente os Board Gamers de Leiria, embora eles já existissem num formato diferente, nos encontros mensais que se faziam na Marinha Grande. Isto deve ter sido por volta de 2012, mais coisa, menos coisa, 2012, 2013, em que num dos encontros mensais, em que fui também com o Edgar, e aquele queria muito experimentar este jogo, o Pandemic. Eu na altura também não tive problema em experimentar, até porque nunca tinha jogado nenhum cooperativo e não fazia a mínima ideia do que era. Mas quando comecei a jogar, pronto, percebi que aquilo não era a minha praia. E que claramente eu estar ali a jogar aquilo sozinho com ele, ou estar só ele a jogar, era a mesma coisa, porque claramente aquilo eu tinha um fenómeno imenso de alpha player, em que não me fascinava minimamente, porque parecia mais ou menos óbvio qual é que era sempre a melhor opção. Quer fosse um a decidir ou o outro, era a mesma coisa, e não me fascinou minimamente. Portanto, foi uma partida que não sei se conseguimos chegar até ao fim sequer, mas foi uma experiência que eu digo negativa, porque finalmente matou para mim o género. Embora eu tenha tentado jogar outros cooperativos e até os tenha conseguido implementar noutro tipo de atividades e de formações e por aí fora com adaptações de jogos, mas para mim, enquanto jogador, enquanto gamer, foi a confirmação, a primeira experiência que condicionou todas as outras, que me levou a crer que realmente este género dos jogos cooperativos, ou dos puramente cooperativos, neste modelo tão dado ao alpha player, não era a minha praia. Então, e a minha segunda pior experiência de jogo, como não podia deixar de ser, foi novamente outro cooperativo. E novamente outro jogo que joguei com o Edgar Bernardo. É incrível. Não é que ele seja uma companhia de jogos, muito pelo contrário. Como podem ver, existe muita cumplicidade entre mim, ele e o Edgar e outras pessoas neste grupo de leiria de jogos de tabuleiro, mas ele tem uma tendência para querer testar estes jogos cooperativos, e eu, obviamente, não enquanto jogador, não gosto. E a segunda pior experiência negativa foi o Ilha Proibida, que foi um jogo que ele comprou, que ele adquiriu, que ele tem, que ele até costuma jogar, e que ele me convenceu novamente a jogar também o jogo, e eu pensei, bem, e este segundo cooperativo, não é? Depois do Pandemic, pode ser que realmente seja uma coisa diferente. E a frustração foi total, porque era exatamente a mesma coisa, sofria exatamente o mesmo problema de alpha player, e foi uma chatice, e foi horrível, não gostei. Ainda por cima, ele já dominava o jogo, já tinha jogado várias vezes, e aí é que se sentiu ainda mais o fenómeno alpha player. Portanto, não gostei mesmo nada dessa experiência de jogo. Não foi a pior, mas foi a segunda pior. E esta foi novamente a confirmação que provavelmente este género cooperativo, nestas primeiras versões, especialmente deste autor, que é também o autor do Pandemic, não eram a minha onda, não era a minha coisa, embora eu lhes tivesse reconhecido potencial para serem aplicados noutras situações, mas enquanto gamer não é a minha coisa. Aqui estou eu para a pior experiência de jogo da minha vida até hoje. Tive um bocado de dificuldade em me lembrar, mas podemos dizer com alguma segurança que já identifiquei. E não, surpresa das surpresas, não é nenhum jogo cooperativo. Neste caso é outro jogo puramente tático, em que tem algum tema, mas é um jogo muito tático. Mas não é tanto por isso que foi a pior experiência de jogo até para mim hoje. Foi mesmo uma muito má experiência por todas as condicionantes em que o jogo se desenrolou. Por mais estranho que pareça, estou a falar do Quantum, que é um jogo que o Pedro Silva, que é do nosso grupo aqui de Leiria, adora. Ele gosta muito e tem alguma dificuldade em encontrar pessoas para jogar, mas de vez em quando até consegue jogar aquilo. Mas esta experiência para mim foi terrível, porque é um jogo que pode ser jogado numa hora, ou até menos, quando as pessoas sabem o que estão a fazer, mas eu tive um jogo destes a 3, um jogo deste tipo do Quantum a 3, que demorou 3 horas. 3 horas horríveis de tédio à espera das jogadas. E deve ter sido os poucos jogos em que eu abandonei e não concluí totalmente. Tendo naquele caso os colaborativos, mas são coisas muito particulares, porque era mesmo para experimentar, mas neste jogo não era para experimentar, eu já tinha jogado Quantum, era mesmo para fazermos um jogo, e o jogo demorou 3 horas e eu não consegui acabar, tive que me ir embora, já eram umas 4 da manhã e ainda houve, penso que foi o Hugo Elias Nogueira, que também colabora aqui connosco, que terminou o jogo, porque ele estava imensamente demorado, as pessoas com quem estávamos a jogar eram muito dadas à paralisia de análise, análise parálisis, o AP, ou OPA, como o Edgar costuma dizer,
muito dado a isso e foi uma experiência horrível. Dificilmente voltarei a jogar Quantum na minha vida porque aquilo foi mesmo terrível, horrível. A demonstração de como é que um jogo que é puramente tático, nem é mal todo dentro daquele género, mas quando tem uma paralisia de análise tão grande nos jogadores com quem estamos a jogar, destrói completamente uma experiência de jogo. E este foi o meu top, e quero agradecer novamente ao Lotas Coelho, do canal da Mira, por nos ter lançado este desafio, porque obrigou-me, no meu caso, a recordar algumas experiências que já nem me lembrava e que são experiências que têm de ser tratadas e abordadas com frontalidade, e acho que está na altura então de pegar nestas experiências e deixá-las ir pelo cano da vida abaixo. Adeus!